Bom, galera, queria desejar boa tarde a vocês, boa tarde para todos. Agradecer aqui vocês terem separado um tempinho da tarde de vocês para aprender um pouquinho mais sobre física comigo, né? Então, muito obrigado aí pela presença da Andressa, da Antônia Tainara, Antônia Alceu, Arthur, Bruno Pereira, Camila Kelly, Cauã Bruno, Sinara, Stephanie, Everton, Francisca Mariana, Francisca Leandro, Gabriele Santiago, Jerônimo, Graziela, Evelyn, Johanna, João Vitor, Cauã Nepomuceno, Laísa, Letícia Lima, Maria Isabel, Nil Kelly, Pedro Lucas, Priscila Holanda, Rita Radija, Tainá Moreira, Tiago Augusto, Vitória Gabriele, Vitória Felinto e o Wesley. Galera, muito obrigado aí pela presença de vocês. Sem mais demora. Cheguei. E aí, tranquilo, Webster? Tranquilo. Seja bem-vindo, bro. Passando para a nossa aula de hoje, né? Se vocês lembram bem, nós estamos vindo de antes das férias estudando as leis de Newton e os vários tipos de forças, né? A nossa última aula, a aula anterior, nós pudemos concluir duas forças que faltavam estudarmos: a força de atrito entre corpos e a força de resistência do ar. Essas duas a gente viu a aula anterior, tá? Quem quiser acesso à aula anterior, os materiais já foram postados lá nas 3 plataformas que temos contato: Google Sala de Aula, o Aluno Online e o WhatsApp. Tá tudo postado lá, tá bom? Basta ir lá no Google Sala de Aula, na aba de atividades, na disciplina de física, vai estar lá tudo separadinho, o material da aula. Vocês podem clicar e ir direto para a aula, tá bom? Mas sem mais demora, vamos para a aula de hoje. Já que nós concluímos a grande maioria das forças que estudamos no primeiro ano, hoje a gente vai aprender. Ai, cebolinha. Hoje a gente vai aprender a aplicar essas forças. Como assim? A gente vai aprender a colocar essas forças nas situações, tá bom? Então, nós vimos vários tipos de força. Força-peso foi a primeira, depois a força normal, depois a força de tração, depois a força elástica, depois a força de atrito e a força de resistência do ar. Essas duas últimas foi na nossa última aula. Todas essas forças nós já vimos de aulas anteriores. A qualquer momento vocês podem ter acesso lá na plataforma e revisar esse conteúdo. Mas hoje eu quero aplicar essas forças com vocês seguindo 3 passos, tá? Primeiro passo. Passo 1. Diagrama de forças. O que significa isso? A gente vai pegar a situação da questão e a gente vai colocar as forças através de setinhas, o que a gente chama na física de vetores, tá? Então esse é o primeiro passo: desenhar por meio de vetores as forças que atuam em cada um dos corpos envolvidos no problema. Esse é o primeiro passo. A gente vai desenhar cada uma das forças no problema. O segundo passo, penúltimo, né? São só 3 passos. O segundo passo: a lei fundamental da dinâmica, ou mais conhecida como segunda lei de Newton. Aplicar a segunda lei de Newton para cada um dos corpos, tá bom? Força é igual a massa vezes aceleração, a força resultante, né? E a força resultante é sempre a força maior menos a força menor, tá bom? E o terceiro passo, com as equações que a gente vai ter produzido no passo anterior, né, usando a segunda lei de Newton, a gente vai produzir 2 ou mais equações e vai poder formar um sistema de equações para responder o que a questão quer.
Então são só esses 3 passos. A gente vai usar esses 3 passos. Eu vou fazer com vocês esse exemplo aqui, só para vocês poderem entender como que a gente aplica as forças em cada situação. Tranquilo? Então vem comigo, olha só o que a questão diz, questão 22, da página 107 do livro. Ela fala assim: no esquema a seguir, os blocos A e B têm massa de 2 kg e de 3 kg. Desprezam-se o peso do fio e as influências do ar. Então até agora ele me deu a massa dos 2 blocos. Tem um mais pesado que o outro. Sendo F 80 newtons, essa força que puxa para cima aqui, ó, 80 newtons, ela já está desenhada na figura. E adotando a gravidade 10, determine o módulo da aceleração do sistema e a intensidade da força que traciona o fio, a força que estica o fio. E aí, Caio, seja bem-vindo. Então, nossa aula de hoje se resume a isso, tá bom? A esses 3 passos. Primeiro passo. Vou fazer agora com vocês. Primeiro passo. O diagrama de forças. A gente vai desenhar cada força que atua no problema, tá bom? Então, vamos lá. Tá aqui a questão. Vamos ao passo 1. Vou pegar o corpo A e o corpo B. Tá certo? Separadamente aqui, ó. Separadamente. E vou aplicar as forças. A primeira força. Tem gente querendo entrar. Bem-vinda, Isa. A primeira força já está representada aí, né? Essa força que ele chama de força F, que é igual a quanto? Deixa eu ver aqui. 80 newtons, ó. Essa força F para cima, né? Ela é igual a 80 newtons. Essa é a primeira força. E aí, se vocês observarem, pessoal, o A, como ele tem uma massa de 2 kg, ele vai ter a terra puxando ele para baixo. Então lá vai eu. Vou pegar aqui uma setinha para indicar que é a força peso. A força peso vai puxar ele aqui para baixo. Então essa força a gente vai chamar de força peso. O peso do corpo A. Pronto, peso do corpo A. E o peso vocês sabem calcular já, né? É massa vezes a gravidade, mg, ok? A massa do corpo A é 2 kg, a gravidade vale 10, como ele falou na questão. Então o peso acaba dando 20 newtons. Esse é o peso do corpo A. E tem uma terceira força. Como o corpo B ele está ligado no corpo A através de uma corda, existe uma força na corda. O nome da força que estica uma corda, ela é chamada de força de tração. Então eu vou botar ela aqui. Tá bom? A força que estica a corda. Vou até trocar a cor dela. Tá de vermelho.
ela a gente vai chamar de T de tração, apenas T de tração. Pronto, a gente já representou cada uma das forças no corpo A. Agora no corpo B. O corpo B também vai ter um peso. Então já vou copiar aqui, ó. Peso do corpo B vai ser a massa dele. Se eu não me engano é 3 kg, ele deu na questão. 3 kg vezes a gravidade. Isso vai dar 30 newtons. E a corda puxando ele para cima, né? Sempre que você tiver uma corda esticada, você vai ter essa força de tração atuando nas duas pontas da corda. Numa ponta e na outra. Força de tração. Pronto. Esse foi o primeiro passo. Ok? Fazer o diagrama de forças, colocando os vetores, colocando as setinhas, representando cada uma das forças. Vamos ao segundo passo. Cadê o segundo passo? Tá aqui, ó. Segundo passo, a lei fundamental da dinâmica. A gente vai aplicar a segunda lei de Newton para cada um dos corpos envolvidos. Tá? Então, o que é força resultante? É a força maior menos a força menor. E força resultante também é massa vezes aceleração. Então, é isso que a gente vai fazer para cada um dos corpos. Então, vamos fazer para o corpo A. Passo 2. Vou até pegar aqui tudo do corpo A e colocar aqui. Então, fazendo o passo 2, vai ficar assim, ó. Deixa eu só aumentar um pouquinho a letra para vocês poderem enxergar melhor. Força resultante vai ser a força maior menos F menor. Tá? A gente está fazendo isso aqui para o corpo A. Então vai ficar assim. Se você observar, na questão, está dizendo que tem alguém puxando isso aqui para cima. No esquema a seguir, os blocos A e B têm massas de 2 e 3 kg, sendo o F de 80 newtons, ó, essa força aqui de 80 newtons. Se você reparar, quanto é os dois corpos somados? O peso dos dois corpos somados, ó, é 20 newtons do corpo A, somado com 30 newtons do corpo B. Então a gente tem 50 newtons para baixo. E quanto puxando para cima? 80 newtons. Então, como a força maior está puxando para cima, isso está se movendo para cima. A força maior, olhando para o corpo A, a força maior é o 80 newtons. A gente vai botar aqui. No lugar de força resultante, bota massa vezes aceleração, que é a segunda lei de Newton, né? No lugar de força resultante, a gente bota MA. No lugar de força maior, é realmente a força maior, 80 newtons, que puxa para cima. E no lugar de força menor, as forças que estão puxando para baixo. É o peso do ar e a tração. Tá?
Então a força maior é o 80 newtons e as forças menores que puxam para baixo tem duas. É o peso do A, que vale 20, junto com a tração T. Pronto. A gente ainda pode substituir esse M de massa do corpo A pela massa dele, que é 2. Tá? Eu vou fazer assim, ó, para vocês poderem entender melhor depois que ver o quadro, né? Eu vou salvar esse quadro, botar para vocês. Essa força maior é a força F. Esse 20 é o peso do A. Peso do corpo A. E esse T é a tração. Tá bom? Assim fica melhor de entender. E o M do corpo vale 2. A massa do corpo vale 2. Vou guardar essa equação. Ainda dá pra gente ajeitar, pessoal. 80 menos 20, né? 2 vezes A vai ficar 2A. E 80 menos 20, ó, vai ficar 60. Pronto. Ajeitamos. Agora eu vou botar uma moldura nela aqui. A gente acabou de aplicar a segunda lei de Newton para o corpo A. A gente está no passo 2. O que é o passo 2? Aplicar a segunda lei de Newton para cada um dos corpos. Então vamos agora aplicar no corpo B. Então, pegando o corpo B, vou trazer ele para cá. E a gente vai fazer a mesma coisa. Força resultante é igual a força maior menos a força menor. Aí a força resultante, no lugar de FR, a gente coloca massa vezes aceleração. MA. No lugar de força maior, a gente vai colocar a tração, por quê? O T de tração. Porque isso está se movendo para cima. Então, olhando para o corpo B, a força que puxa para cima, ela é a força maior, T de tração. E a força menor é essa que está puxando para baixo, que é o peso do corpo B. Tá? Peso do corpo B. Substituindo então os resultados, a gente vai ter que a massa do corpo B é 3, a tração a gente não conhece, o peso do B a gente conhece, vale 30. Pronto, então a gente fica com 3A igual a T menos 30. Produzimos duas equações, aplicando a segunda lei de Newton. Terceiro passo agora. Com as equações produzidas, no passo 2, a gente vai produzir um sistema de equações que possibilite descobrir os comandos da questão. O que a questão quer da gente? Olha o que a questão pediu. Item A. O módulo da aceleração. Quanto é que vale o A? E o item B. Quanto vale a força que traciona o fio? A força de tração. Notem que a gente produziu duas equações. Vou pegar elas aqui, ó. Equação 1 do corpo A. Equação 2 do corpo B. A gente tem duas equações, nas duas tem A e T. Agora a gente vai, através de um sistema de equações, a gente vai resolver esse passo 3. Tá bom?
E aí, como eu resolvo, pessoal, o sistema de equações? A Jéssica já deve ter ensinado a vocês, né? Que existem algumas maneiras de resolver. A melhor maneira que eu acho é somando as duas equações. Fazendo assim, ó. A gente vai pegar e somar essas duas equações. Pronto. A gente vai somar essas duas equações aqui. E aí, como é que a gente vai somar? Ó? Vai ficar como? Deixa eu copiar aqui o resultado. Então, a gente vai pegar 2A e somar com 3A. Então, aqui embaixo vai dar 5A. Aí a gente tem 60 menos T e T menos 30. A gente vai somar essas duas partes, tá? Vou botar aqui 60 menos T somando mais com T menos 30. Soma o primeiro membro, 2A mais 3A, dá 5A. Soma o segundo membro, 60 menos 3T mais 3 menos 30. T menos 30, né? Aí os T's acabam se cancelando. A gente pode cortar esses T's. Esses dois T's, que um é positivo e o outro é negativo, né? Um é positivo. E o outro é negativo. A gente vai cortar esses dois T's. Aí a equação acaba ficando apenas 5A é igual a 60 menos 30. 5A vai ser igual a 30. Então o A vai ser igual a 30 dividido por 5. Isso acaba dando 6 metros por segundo ao quadrado, já que é uma aceleração. Acabamos de descobrir o que ele pediu no item A da questão. O módulo da aceleração. Né? Então é só seguir esses passos. Primeiro passo, aplica as forças através de setinhas, os vetores, coloca as forças. O peso sempre vai existir, né? Aí tração pode existir, força de atrito pode existir, depende da situação, tá bom? Passo 2, faz a força resultante para cada um dos corpos, segundo a lei de Newton. E o passo 3, pega as duas equações e monta um sistema de equações, que aí é só a gente somar, né? Então descobrimos, esse é o item A, 6 metros por segundo ao quadrado. Agora a gente pega qualquer uma das duas equações
para substituir o A e descobrir o T. Então vamos pegar essa equação aqui, essa de baixo. Vamos puxar ela para cá. Então vai ficar assim. Aonde tem o A, a gente vai substituir. Vale 6, ó. Então, aonde tem o A, a gente vai botar o 6 no lugar do A. Aí a equação vai ficar. Que susto, velho. Meu pet aqui latindo. Cachorro do professor. Valente, né, mano? Cachorro brabo. É, pense. Aonde tem A, a gente vai colocar, ó, o valor da aceleração, que é 6. Vai ficar 3 vezes 6. Igual a T menos 30. Agora é só ir resolvendo. Matemática básica. 3 vezes 6 dá 18. Aí agora passo o 30 somando pro outro lado. Deixo o T sozinho, né? Esse 30 vai sair daqui e vai passar pro outro lado, somando. Então T é igual T vai ser igual a 18 mais 30, que dá 48 newtons de tração, força de tração. Então é isso. Esses são os 3 únicos passos que, seguindo eles, você consegue resolver qualquer tipo de questão que tenha forças dinâmica, lei de Newton, tá? E com isso eu dou esse assunto por encerrado. Tanto questões que envolvem movimento, quanto questões que envolvem equilíbrio, tá bom? Vamos para mais uma. Aqui. Questão 32 da página 108. De novo, vamos aplicar os 3 passos. Quem é que lembra os 3 passos? Primeiro passo. Primeiro passo é aplicar as forças, botar os vetores, as setinhas, né? Segundo passo, aplicar a segunda lei de Newton para cada um dos corpos. Terceiro passo, resolver o sistema de equações. Beleza? Até aqui tranquilo? Professor, Alguma dúvida? Fala aí, Webster. o Caio, mano. Caio. É, Ih, Caio Max. o Desenrola. segundo passo, cara, a gente multiplica a massa vezes a aceleração e força maior menos a força menor. Segundo passo Aham. é esse aqui, ó. Tô te mostrando aí. Né, o segundo passo é esse aí. Então tô conseguindo absorver. Show? Aí o último passo, a gente junta as duas equações que a gente Produz. pegou. É. A gente produziu e faz isso daí que eu me esqueci o nome. E faz o sistema de equações, Exatamente. né? Esse é o terceiro passo. Ó. Sistema de equações. Beleza? Vamos aplicar mais uma vez, mais uma questão, só para treinar. Primeiro passo, eu vou pegar cada um dos corpos. Corpo A,
corpo B. E a gente vai botar as forças nele. Mas antes, vamos ler a questão. A questão fala assim: na situação esquematizada na figura, desprezam-se os atritos e a influência do ar. Então já tem duas forças que você não precisa botar: a força de atrito com o chão e a força do ar, de atrito com o ar, força de resistência do ar. Ignora essas forças. As massas de A e B valem, nessa ordem, respectivamente, né? Massa do A 3 kg, massa do B 2 kg. Sabendo-se que as forças F1 e F2, olha a figura, a força F1 está empurrando o bloco A e a força F2 está empurrando o bloco B. A força F1 vale 40 e a força F2 vale 10. Ele está dizendo aí. Sabendo que as forças F1 e F2 são paralelas ao plano horizontal, paralelas ao chão, e que F1 é 40 newtons, F2 10 newtons, pode-se afirmar que a intensidade da força que o B aplica em A vale quanto? Então olha só, ele está me dizendo que tem alguém empurrando o A e o A está encostado no B. Se o A e o B estão encostados, eles estão se empurrando. Ele quer saber qual é essa força entre eles, que eles se empurram. Tá bom? Então, primeira coisa, primeiro passo, a gente vai colocar todas as forças envolvidas em cada um dos corpos. Primeira força a ser colocada em cada um deles, a força que puxa para baixo. Força peso do A e força peso do B. Tá bom? Essa é a primeira força que a gente vai colocar. E a gente já coloca calculando o valor para facilitar. Então vai ficar assim: peso do corpo A vai ser igual, opa, não tem, foi infinito, vai ser igual a mg, massa vezes gravidade. A massa do corpo A é 2, certo? E a gravidade vale 10. Então, o peso do corpo A acaba dando 20 newtons. Tranquilo? A gente vai reproduzir isso lá para o B, substituindo os valores do B. Então, em vez de PA, vai ser PB. A massa, no lugar da massa, vai ser a massa do B, 3 kg, vezes a gravidade, acaba dando 30 newtons. Colocamos força-peso. O que mais, pessoal? Tem uma força aí que a gente estudou, que todo corpo que está apoiado em uma superfície, a superfície empurra ele de volta. Essa força de empurrão de volta do chão, né, da superfície de apoio, ela é chamada de força normal. Vou colocar ela de azul aqui. Força normal. Existe tanto no A quanto no B. E ela serve só para equilibrar o peso, para não deixar o corpo afundar no chão. Então eu vou colocar ela aqui. A normal do A vai ter o mesmo valor do peso, 20 newtons, só para equilibrar o peso. E a normal do B, vou colocar ela aqui. Normal do B também vai ter o mesmo valor do peso dele, só para equilibrar ele. Normal do B vale 30 newtons. E a normal do A vale 20 newtons. Pronto. Tem mais uma força que a gente precisa colocar. Olhem aqui para o A.
Se tem alguém empurrando o A e o A está encostado no B, o A sente que o B resiste, né? O A sente o empurrão do B contrário. Essa é a força que a gente tem que tentar descobrir. A força que o B faz no A. Colocar ela aqui, de volta. Colocar ela de vermelho. Pronto. Essa força eu vou colocar assim, ó. Força de B em A. Força BA. B, A. A gente não sabe o valor. É ela que a gente quer calcular. Vou deixar ela aqui. Por sua vez, se eu olhar para o B também vai sentir. Que o A está empurrando ele. Então a gente coloca aqui a força que o A faz nele. Força de B em A é a mesma força que o A faz no B. Eles estão se empurrando juntos, né? A força que o A faz no B, internamente ali, é a mesma força que o B faz no A. Se vocês observarem, eles estão se encostando bem aqui, ó, onde eu vou botar esse traço. Pronto. Essa superfície onde eles se encostam aqui, que eu botei de vermelho, é onde o B empurra o A e o A empurra o B. É ação e reação. Eles se empurram mutuamente, né? Essa força que a gente tem que descobrir. Então pronto, foi o primeiro passo. A gente acabou de representar todas as forças. Segundo passo, vamos aplicar a segunda lei de Newton para cada um dos corpos. Então vamos fazer primeiro para o corpo A. Tá bom? Fazendo primeiro para o corpo A. Vai ficar assim. Força resultante é igual a força maior menos a força menor. Pronto. A gente vai fazer isso aqui para o A e para o B. Vou fazer para o B aqui embaixo. Corpo B. Vamos fazer ao mesmo tempo, tá? Então, fazendo para o A. Aonde tem força resultante, a gente coloca massa vezes aceleração. MA. Massa vezes aceleração. Aonde tem força resultante. Para cada um deles. Agora a gente tem que identificar quem é a força maior e quem é a força menor, né? Se você olhar para a situação do problema, a gente tem uma força F1 empurrando para a direita, que vale 40, e uma força contra empurrando para a esquerda, que vale 10. 40 contra 10, né? Então isso vai se mover para a direita, para o sentido da força maior, tá bom? A força maior é a força F1. Olha para o corpo A. Você deve olhar para o corpo A e perceber que horizontalmente a maior força é o F1. Então, aonde tem força maior, eu vou colocar F1. F1.
E aonde tem força menor é a força contrária a F1. A força contra F1. É o que a gente chamou de força de B em A. Força de B, A. Força de B em A. A gente vai fazer a mesma coisa lá no corpo B. Agora atenção. Para o corpo B, olhando aqui horizontalmente, como tudo está indo para a direita, tem alguém com dúvida? Pode falar. Tudo está indo para a direita. O B está se movendo para a direita. Está sendo empurrado pelo A, né? Então a maior força é essa força que vai para a direita. A força de B em A. Então a maior força é a força de B em A. E a menor força é a força contra. A força F2. F2. Agora é só substituir os resultados. Beleza? Só dar uma organizada aqui. Pronto. Aonde tem força resultante? A gente botou M vezes A. E aonde tem força maior e força menor, a gente botou as forças que estavam envolvidas aí nos corpos. Agora é só substituir os resultados. Vamos lá, olhando para o corpo A. A massa do corpo A é 2. Já a massa do corpo B vale 3. Né? A força 1, substituindo, a força 1 vale 40. Já a força 2, ó, vale 10. Com isso, a gente ficou com duas equações. 2A igual a 40 menos FBA, primeira equação. Vou colocar uma moldura aqui nela. E a segunda equação, 3A igual a FBA menos 10. Acabamos o segundo passo. O terceiro passo, a gente vai pegar essas duas equações e formar um sistema. Colocar um embaixo do outro, formar um sistema. Agora a gente precisa descobrir quem é o FBA. Esse é o comando que a questão pediu. Vamos voltar aqui. O que a questão nos pediu? Pode-se afirmar que a intensidade da força que o B aplica em A vale. É isso que a gente quer descobrir. Tranquilo? Então a gente vai formar um sistema de equações aqui, tentando descobrir esse F de B em A. Então o que temos a fazer é que nem fizemos aqui. A gente vai somá-las. Pegar esse. Copiar tudo isso aqui. E passar para cá. Pronto.
A gente vai encaixar aqui, ó. Vamos formar um sistema, né? 2A mais 3A vai dar 5A, tranquilo. Aí vai ficar 40 menos FBA somado tirar isso aqui do meio. 40 menos FBA somado com FBA menos 10. FBA menos 10. Pronto. Aí a gente pode cortar, ó, menos FBA mais FBA. Então a equação vai ficar apenas... A gente já está no terceiro passo, terminando o terceiro passo. Vai ficar apenas 40 menos 10. Certo? 40 menos 10. Quarenta menos 10 vai dar 30. E aí 5A igual a 30, o 5 passa dividindo. A vai ser igual a 30 dividido por 5. A vai dar igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Não é isso que a questão pediu. A questão não pediu o A. A questão pediu a força. Então a gente volta para qualquer uma das equações. Vamos pegar esse de baixo aqui. E aí a gente pegando ela, a gente vai substituir. Onde tem o A de aceleração, a gente vai substituir colocando 6. Ok? Deixa eu tirar essa moldura. Pronto. Então, aonde tem o A de aceleração, a gente vai colocar 6. 3 vezes 6 vai dar 18. Substitui. 3 vezes 6, 18. Aí passo o 10 para o outro lado, somando. Deixo o FBA sozinho. Esse menos 10 vai passar somando. Então vai ficar FBA igual a 28. FBA vai ser igual a 28. 28 o quê? 28 newtons de força, né? Essa é a força que existe entre os dois corpos. Eles estão se empurrando. 28 newtons. Beleza, a gente vai e marca o item. Não tem? 10, 12, 18, 22 e 26. E agora? Professor, acho que você confundiu a massa de A e de B. E de B, né? Tem que ter algum erro aqui. Porque
A receita de bolo é essa aqui para resolver, entendeu? Vamos ver aqui os dados da questão. Exatamente. Muito obrigado. Quem falou comigo? Tainá. Tainá. Excelente. Tenho muita falta de atenção. Eu confundi com a questão anterior, que a gente usou 2 para o A e 3 para o B, né? Aqui é o contrário, é 3 para o A, ó, 3 quilos é o A e 2 quilos é o B. Então, realmente, esse foi o erro. Consertando, pessoal. Eita, que merda, meu irmão. Desculpa o palavreado aí. Mas é chato, ó, quando dá erro de... falta de atenção. A massa do A aqui eu tinha botado 2, ó. Vou botar 3. A massa do B aqui eu tinha botado 3, ó. Vou botar 2, tá? Então vai trocar bem aqui. Aonde tem 2 eu boto 3, aonde 3 eu boto 2. Continua sendo 5A. Igual a 40. Deixa eu ver se tem mais algum erro aqui. Força 1 menos FBA, tá certo. A força 1 é 40. E a força 2 é 10. É isso mesmo. Foi só isso o erro, pessoal. Então aqui, em vez de 3A, aqui é 2A. Então aqui é 2 vezes 6. Aqui dá 12. Obrigado, Tainá. Vai ficar 12 mais 10. Isso acaba dando 22. Erro consertado. Graças a Tainazinha, valeu mesmo. A gente vai lá e marca o item. Item D, né? Beleza? Item D. É isso, galera. Então, receita para resolver qualquer tipo de questão sobre forças, movimento, seja estão em movimento, seja estão em repouso. Beleza? Dou o assunto por encerrado. Nossa próxima aula a gente vai num novo assunto. Ainda tenho mais uma questão, mas se eu iniciar ela, eu acredito que não dê tempo da gente acabar. E nós temos só mais 7 minutinhos aí, de acordo com o tempo marcado. Essa questão aqui do esquiador, que tem força de atrito. São questões que eu cancelei da lista anterior, porque a gente não tinha visto o assunto, né? Mas agora eu peguei elas para resolver. Aí fica aí para vocês treinarem em casa. 3 passos. Primeiro passo, aplica as forças, faz as setinhas, tá? Segundo passo, força resultante em cada um dos corpos. Terceiro passo, resolve o sistema de equações. Então eu vou fazer só o primeiro passo aqui com vocês. Vou pegar o corpo, e vou aplicar as forças. Na figura, o esquiador parte do repouso no ponto A, passa por B com velocidade de 20 metros por segundo e para no ponto C. Ora, se ele passa aqui no B com uma certa velocidade e ele para no ponto C, é porque o atrito com o chão vai parando ele. Tá bom? Então tem uma força contrária ao movimento dele. Vamos começar a pegar aqui as setinhas. Vai ficar assim. Primeira força a ser colocada. As forças verticais, elas vão se anular. Tem o peso dele puxando para baixo. E tem a normal, que é o chão, empurrando ele para cima. Essas duas forças se anulam. O peso e a normal se anulam, tá bom? Vou colocar a normal aqui de azul.
Pronto. E aí a única força que vai estar contra o movimento, colocar ela aqui contra o movimento, é a força de atrito com o chão. Vou colocar ela de vermelho. Pronto. Vamos dar nome às forças. Essa aqui é a força peso. A de cima é a força normal. E essa no chão, contra ele, é a força de atrito, FAT. Ok? É ela que vai fazer ele parar. Segundo passo, a gente vai aplicar a força resultante. Acho que não vai dar tempo de eu acabar a questão, mas vai dar quase. Vamos lá aplicar a força resultante. Como só tem um corpo, né, que é o esquiador, vai ficar assim então. Força resultante, FR, vai ser igual a força maior menos a força menor. No lugar de força resultante, a gente coloca massa vezes aceleração. Essa é a segunda lei de Newton, né? MA força maior e força menor não existe. Só existe uma força contra o movimento, que é a força de atrito. Então, a gente coloca FAT. Só existe uma força atuando contra. Não existe uma a favor, né? Ele vem com velocidade e o atrito vai parando ele. Então, a força resultante aí é a força de atrito. Tranquilo? Então, agora é a hora de colocar os valores. Sendo que força de atrito, a gente sabe que, ou é para saber, que é o coeficiente de atrito vezes a normal. Essa é a fórmula dela, né? Coeficiente de atrito, vezes a força normal, que é igual ao peso. Então, eu vou tirar N de normal e vou colocar P de peso. Aí eu tiro o P de peso e coloco massa vezes gravidade. mg, que é a fórmula do peso. Pronto. Agora a gente vai substituir os dados que ele nos deu. Tá? Gravidade é 10. O esquiador começa com velocidade de 20 e vai parando. E ele diz aqui, ó, o trecho BC é plano e reto e horizontal e oferece aos esquis um coeficiente de atrito de valor 0,2. Então ele deu o valor do coeficiente de atrito, né? A gente pode muito bem cortar as massas né? A massa que aparece aqui na direita pode ser anulada com a que aparece lá do lado esquerdo. Você tem a mesma letra de um lado e do outro, você pode muito bem cortá-las. Aí acaba ficando só tira os M's. A aceleração vai ser igual
coeficiente de atrito que ele nos deu vale 0,2 e a gravidade vale 10. Então a aceleração que está parando ele, 0,2 vezes 10 dá 2 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração que está parando ele. Então, sinal de menos, quer dizer aceleração contra, negativo. Movimento retardado, como a gente viu no primeiro bimestre, tá bom? Essa é a aceleração que está parando ele. O que ele pediu na questão, pessoal? Comando da questão. Tem 2 itens. Aí eu deixo com vocês que nosso tempo já acabou. Mas ele pede assim, item A. A intensidade da aceleração de retardamento do esquiador. Acabamos de descobrir. A aceleração, no passo 2 a gente descobriu, né? Vale menos 2. É a aceleração de retardamento, está parando ele. E o item B, a distância percorrida por ele de B até C. E o intervalo de tempo gasto nesse percurso. Quanto ele percorreu até parar? Que distância ele percorreu até parar? E quanto tempo demorou para ele parar? Aí a gente ia ter que voltar para as equações do movimento retilíneo uniformemente variado, né? Aquele movimento que vai diminuindo a velocidade. Aí a gente ia terminar a questão, eu deixo aí a cargo de vocês. Alguns já até fizeram porque é uma questão que está na lista, que já foi passada no bimestre anterior, tá bom? Mas aí eu dou por encerrada a nossa aula e esse assunto, está encerrado. Dinâmica, lei de Newton, está encerrado. Nossa próxima aula, eu vou estudar com vocês gravitação. Nosso próximo assunto. Ok? No mais, se não tiverem mais dúvidas, a aula foi bem cansativa hoje, né? Foi só aplicação de equações, resolução de questões. Tem que ter treino, galera. Tem que ter treino. Beleza? Tchau, tchau. Beijão pra vocês. Estou morrendo de fome. Acho que vocês devem estar também. Bye, bye. Saudades, galera. Se cuidem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.